No início dos anos 40, o sonho da expansão tinha se transformado em realidade. Porém, surgiu um novo e terrível obstáculo que ameaçava não só o budismo primordial, mas a paz em todo o mundo. Em 1942, ápice da Segunda Guerra Mundial. O Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados e imediatamente cortou relações diplomáticas com o Japão, que fazia parte do eixo. Como resultado, os cidadãos de origem japonesa não podiam mais viajar livremente pelo país sem um salvo-conduto emitido pelo governo, como era o caso do mestre Baragi. Mas a guerra não o impediu de continuar com a expansão do Dharma sagrado. Ele continuava a se deslocar entre os templos e entre as cidades onde haviam fiéis. Estava em vigor uma lei que proibia a aglomeração de mais de 3 japoneses no mesmo recinto. Por isso, eram comuns as batidas policiais nos templos durante os cultos. A fé budista era vista com desconfiança por brasileiros que não entendiam o significado das orações. Ataques violentos a monges ocorreram durante esse período, marcado por perseguição e ridicularização contra os japoneses. O mestre Baragi, assim como muitos fiéis, rezavam para que a guerra acabasse logo e a paz fosse restituída. O pós-guerra, entretanto, marcaria de forma ainda mais trágica a comunidade japonesa no Brasil. Os japoneses, vamos dizer assim, como essa comunidade japonesa estava muito grande aqui no Brasil, na época da guerra, o Brasil achava que os japoneses queriam tomar o Brasil, que eles estavam aqui criando essa comunidade muito grandiosa, né? Aí os japoneses foram todos afastados do litoral, porque preocupando numa invasão japonesa aqui no Brasil. Mas nada tinha que ver. O povo japonês aqui no Brasil, mesmo na situação de guerra, não fizeram nenhum ato contra o Brasil. Pelo contrário, trabalharam, deram continuidade de trabalho, a vida deles normal, só que eles foram colocados nessa posição. Por quê? Houve um conflito dentro da própria comunidade entre os japoneses que assim diziam assim, olha, eu já estou aqui no Brasil, não quero saber. E aqueles que continuavam fiéis ao governo japonês. Então era patriotas e os não patriotas que começaram, vamos dizer assim, ter conflito. Esse conflito era dentro da própria comunidade japonesa, nada tem a ver envolvendo o Brasil ou os brasileiros. E essa situação gerou tudo essa. E além do mais, na época, houve uma repressão policial muito grande. Então a própria polícia criou esse clima de que os japoneses eram terroristas. A guerra bloqueou todo tipo de comunicação, aglomeração, cultos, dificultou em muito qualquer tipo de atividade entre os japoneses. Mas, principalmente no caso da guerra, o que veio depois fora a questão vencedores-perdedores, Katigumi-Makegumi, em que o Ibaragi Nisui Shonin sofreu mais ainda. Ele não podia tomar nenhum dos partidos. Acabaria ele se tornando alguém que segregaria as pessoas. Os japoneses, alemães e italianos e os demais países têm uma diferença muito grande na legislação. Os japoneses são japoneses não só o que vivem no Japão, são japoneses em qualquer lugar que está. Então, os japoneses que foram trazidos para o Brasil, ele continua japoneses e continua da mesma forma súdito do imperador. Então não importa onde esteja. Em 1945, após a explosão das bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, o Japão se rendeu de forma incondicional, dando fim à Segunda Guerra Mundial. No Brasil, onde viviam dezenas de milhares de imigrantes japoneses, a notícia não foi transmitida de forma oficial e clara para as comunidades. De um lado, houve aqueles que acreditavam que o Japão realmente havia sido derrotado. Este grupo ficou conhecido como Makegumi. Aqueles que diziam que na realidade o Japão havia vencido e que as notícias eram falsas formavam o grupo Katigumi, os vencedores.
Essa divisão refletiu-se dentro da comunidade do budismo primordial. Não tinha muitas informações diferentes daquilo que era da comunidade, porque só falava japonês, notícia do japonês. E o Japão é um país que há 1.200 anos, desde a época da invasão bárbara do Gengis Khan, nunca foi derrotado em nenhuma guerra. Então, nenhum japonês da época admitia que o Japão sofresse uma derrota, porque tinha uma proteção divina. E a notícia da derrota do Japão veio de uma forma não muito certa, veio indireta, veio de uma representação diplomática que não era do Japão. E os japoneses que aqui moravam, a maioria não acreditavam na derrota do Japão, porque eram desinformados, eles não tinham meios de informação. E eles acreditavam cegamente que o Japão não perdeu a guerra. Entre os fiéis existiram fatos que acarretaram, né, até coisas negativas, né, vamos assim dizer, como ocorreu em outras partes do país. Fiéis abandonaram a religião após a notícia da derrota. Outros mantinham a fé de que o Japão havia vencido. O mestre Barage chegou a receber uma carta da matriz mundial informando que o Japão havia sido derrotado, mas ao informar aos fiéis, foi ameaçado. Cabe ressaltar que o mestre Barage também nunca afirmou que o Japão havia vencido. Seu coração estava com a expansão do Dharma sagrado, e em meio a esta crise que colocava em jogo toda a comunidade japonesa, sua única intenção era manter firme a estrutura que havia ajudado a criar. Como desde o início da chegada, como vieram para um país hospitaleiro onde não tinha língua, os japoneses, ao longo desses primeiros 10, 15, 20 anos, o que fizeram? Só falavam a língua japonesa, convivia num grupo de japoneses, escola japonesa, porque não tinha nenhuma dificuldade. Mas de repente, quando chegou na guerra, houve, num dia para o outro, o governo baixou uma decisão em que impedia os japoneses, qualquer japonês, pessoas, seria do eixo, que na época era a Alemanha, falasse a língua. E os japoneses entraram em dificuldade. Era a única linguagem que eles sabiam. Eles viviam em comunidade, viviam agrupados, escolas japonesas, como eu também nessa época, né? Então, o que acontece? Tiveram muito sofrimento. E a guerra, o Brasil ficou em posição contrária. Então, era considerado inimigos. Na realidade, o único papel dele era religioso. Se a gente vê, por exemplo, talvez alguns relatos falam que ele estava de tal lado, de um lado ou de outro. Na realidade, ele ficava a par disso, né? Porque a missão dele era justamente fazer a sua pregação e confortar as pessoas. A única coisa que restava para o Ibaraki Nisui era rezar para que essa guerra acabasse logo, que as pessoas se mantivessem seguras e que acabasse logo, né, para poder retomar as atividades. Porque todo budista, ele não é do confronto, não é da guerra, ele sempre foi pela paz. E com o Ibaraki Nisui Shonin, creio que não foi diferente. Em 1947, no Núcleo União, o mestre Barage foi detido pela polícia sob suspeita de ter participado de um atentado que tinha acontecido em Tupã. A ação, comandada por membros da facção extremista, resultou em 2 mortos e diversos feridos. Entre as perdas estava Minoru Kita, fiel do budismo primordial. Por coincidência, o mestre Barage estava em Tupã na ocasião da tragédia, visitando as casas de fiéis. A prisão, ela faz parte da história da maioria dos grandes monges. A pessoa, ela parte para uma atividade maior de expansão, desbravar mesmo, ela se depara com vários inimigos, né? Várias acusações. Isso aconteceu com os grandes mestres Nichiren, o Nissen Shonin, ele foi preso e despejado várias vezes. Então isso aí, se aconteceu 2 vezes, já são múltiplas vezes.
E não foi só com o Ibarra Nitsuishoni, alguns outros fiéis também foram aprisionados. E se aconteceu, certamente fundamenta ainda mais a vida dele como um notável, porque ele não incitou isso, né? E foi acusado dessa forma injusta, mas passou por isso e se fortaleceu por isso. E quando a gente passa por isso, a gente não fica procurando justiça, nem se sente injustiçado. A gente se espelha na vida dos antecessores grandes mestres, que todos eles passaram por isso. Agora é minha vez. Vou passar da mesma forma que eles passaram. Foi um período difícil mesmo. Após ser preso injustamente no presídio de Tupã, o mestre Barágue foi visitado pela mãe de Minoru Kita, Nita Uta. Ela o aconselhou a admitir a derrota japonesa. Mas o mestre Barágue temia agravar ainda mais a divisão na comunidade. Por isso, quando perguntado por autoridades, ele dizia simplesmente, não sei. Em seguida, ele foi transferido para uma casa de detenção em São Paulo, onde recebeu o mesmo conselho, só que de um brasileiro, comovido com os fiéis que vinham procurá-lo, alegando sua inocência. Ele, enfim, concordou e foi solto. Porém, a perseguição continuou. Pouco tempo após essa prisão, ele foi detido novamente. Ficou preso por meses no presídio de Ilha Grande, até que Matsubara Ionedi conseguiu a sua libertação. O pesadelo só teve fim quando o consulado e a embaixada do Japão foram reabertas em 1948. Mesmo sendo perseguido injustamente, o mestre Barágue, durante todo esse período, jamais incitou o ódio, nem pregou a vingança. Ele se manteve fiel ao juramento que havia feito ao chegar no Brasil de ser um samurai da paz. Com certeza foi o que ele fez, tentou, em todos, não só nesse episódio, mas em todos os casos da vida dele, ele se portou com essa filosofia.